Boa noite, querida, amada, estimada Igreja de Jesus Cristo. Estamos hoje iniciando aqui de novo à beira de uma estrada, num caminho lindo aqui na beira da praia, não é? E é muito gostoso essa parte aqui da Barra da Tijuca. E Deus nos concede esse privilégio maravilhoso de estarmos reunidos aqui com aquela igreja de 2000 anos, a igreja chamada Noiva de Cristo, que o povo confundia com a igreja prostituta de Apocalipse 17, 18 e Apocalipse 13. Então, hoje, sabemos identificar esta igreja preciosa, que foi um presente de Deus para nós, porque nós não conseguiríamos sobreviver neste mundo tenebroso se não fosse pela presença do Espírito Santo em nós, que é uma dádiva, é um presente de Deus, e que esse Jesus rasgou o véu do templo e nos coloca diante do trono do Pai para que nós possamos viver em comunhão com Ele. Eu sempre gostei desse estudo e venho estudando, e o pessoal, doutor Pedrosa repete, repetindo, há 45 anos, estou repetindo. E as pessoas não percebem. Está lá em sermão profético, Jesus, Mateus 24, diz, as pessoas não iriam perceber o que estava acontecendo. Não iriam perceber. Então, eu comecei a estudar isso, eu já falei isso algumas vezes, com um irmão lá da Maranata. Falando, gente, essa estátua de Nabucodonosor, ninguém fala. É tão importante esse estudo para a gente entender como Deus revelou ao profeta Daniel, no capítulo 2, o sonho que o rei Nabucodonosor esqueceu e não sabia interpretar, e que ele exigiu que os sábios dele adivinhassem qual o sonho que ele teve e interpretasse o sonho. Mas é óbvio que ninguém conseguiu, porque foi Deus que tinha dado o sonho a Nabucodonosor e revelou o sonho ao profeta Daniel. Aí o escravo Daniel, lá na Babilônia, chega e diz, eu sei interpretar esse sonho. Aí falou da cabeça de ouro, que era o Império Babilônio, onde eles estavam vivendo, que depois seria vencido pelo Império Medo-Persa, e que seriam os dois braços, né, de prata, e depois seria vencido pelo Império Grego, que era o tronco de bronze. E, por fim, este Império Grego também seria vencido por um império muito forte, de um animal muito terrível, que iria dominar o Oriente e o Ocidente, o Império Romano, que era simbolizado por um animal muito terrível. E quando termina esses 4 impérios, aí ele continua a revelação. Nunca mais vai existir outro império. O que vai continuar serão 10 dedos de barro e ferro dos pés. E nós estamos vivendo desde que o Império Romano acabou em 476 depois de Cristo, até hoje, nós estamos vivendo 1547 anos que Satanás não consegue mudar o que a palavra de Deus escreveu lá. É um reino dividido, é barro e ferro. Nunca mais vai existir um império que nunca vai dominar o outro. Como eram os 4 impérios que nós acabamos de citar. Isso é desígnio de Deus. Cadê Satanás, os Rothschilds, Bilderberg, as prostitutas de Salomão, cadê? Não sabem nada, irmão.
A palavra de Deus diz aqui, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Eles não sabem nada. Porque Deus diz, não vai existir outro império. E depois que chegar no final desses 10 dedos de barro e ferro, ou seja, do anticristo e do falso profeta, as duas bestas de Satanás, então Jesus volta, arrebata a igreja, dá os 7 anos da 70ª semana de Daniel. Aí Satanás vai, nos 3 anos e meio, reconstruir o prostíbulo de Salomão. E depois, ele se assenta lá, como está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, querendo parecer Deus, legalizando todo o pecado, na operação do erro, o que é certo é considerado errado, o que é errado é considerado certo. Apostasia, afastamento total de Deus e o mistério da injustiça operando no nosso meio. E esse Nico, quando se assenta lá nesse templo reconstruído, que já está quase pronto, ele vai legalizar todo o pecado, que se chama iniquidade. Iniquidade é legalização de todo o pecado. Então nós estamos vivendo isso já, vocês não conseguem ver isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, todos, chegando ao final. E eles nunca conseguiram montar um império. Porque esse livro aqui é precioso, isso aqui não é a Constituição da França, a Constituição brasileira, esse protocolo dos idiotas de Salomão, não, isso aqui é a palavra de Deus. Está aqui, cadê esses Bill Gates, Rothschild, Karl Marx, Mao Tse Tung, cadê o império que eles conseguiram montar? O império de Satanás aqui na Terra, cadê? Nunca conseguiram e nunca conseguirão. Apocalipse 17, 17. Deus falando ali para esse povo da igreja prostituta. Foi permitido a besta reinar. Ela vai reinar. Permitiu. Quanto? 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio da grande destruição, que eles vão fazer um tratado de 7 anos com Israel e só vão cumprir 3 anos e meio. Então, isso é o governo que Satanás tem para fazer, só isso, não tem mais nada. Ele não tem criatividade, não é a maçonaria da direita, da esquerda, é Bilderberg, é Rothschild, 100% idiotas, imbecis. Não conseguem entender que isso é a palavra de Deus, que foi determinada e ninguém conseguiu descumprir a palavra de Deus até hoje? É porque os Rothschilds, os Bilderbergs, esses da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são da sinagoga de Satanás e são mentirosos. Esse povo todo do diabo, irmão, não consegue fazer nada. O que Jesus fala em João 10 sobre esses mercenários? Eles vieram para matar, para roubar e para destruir. Só isso que eles sabem fazer. Matar, roubar e destruir. Cadê Mao Tse Tung? Cadê Karl Marx? Está lá a ONU. Aí, essa desgraça aí do mundo, controlando 100% da mídia mentirosa. E por que já não criaram esse governo mundial? Porque ele nunca vai existir. Porque depois desse reino dividido, que não prosperará, Jesus vem, esmiuça o barro e o ferro, transforma isso em pó e desce com a igreja e pisa no Monte das Oliveiras e começa o milênio. Um novo céu e uma nova terra. E ele vai fazer assim quando ele chegar aqui, ó.
acaba com um sopro todo esse reino de Satanás. Só fogo de palha. Nunca conseguiu fazer nada, gente. É só coisa ruim. Qual a obra boa que Satanás fez na Terra? Desde que acabou o Império Romano? Nada. Matar, roubar, destruir. Matar, roubar, destruir. O sistema religioso do falso profeta. O sistema político do anticristo. Matar, roubar, destruir. Matar, roubar, destruir. E assim nós estamos encerrando esse ciclo dos 10 dedos de barro e ferro. E que nunca existiu um império que dominasse sobre o outro, como era o Império Grego, que dominava sobre o Medo-Persa, como era o Império Romano, que dominava sobre o Império Grego, como era o Império Medo-Persa, que dominou sobre o Império Babilônico. Não existe mais. É um reino dividido, não prosperará. Esse é o final sem graça do povo de Satanás aqui na Terra. Sem nenhuma novidade. Sem nenhuma novidade. Então, aí, quando Jesus volta e esmiuça, todos esses impérios nunca mais existirão. Isso vai acabar tudo agora. Aí ele inicia um novo céu, uma nova terra. É isso. Pergunta se esse Fernando Henrique Cardoso, esse Illuminati, traficante, homossexual, se ele sabe disso. O que valeu? Sexo, droga e rock and roll. Vou entregar a nossa Vale do Rio Doce para o maior traficante da face da terra, como já dizia o nosso amigo, irmão, o doutor Enéas. O que adiantou? Nada. Eles não dominam nada, irmão. São incompetentes. Não têm capacidade nenhuma para enxergar um palmo além do nariz deles. E o que eles fazem? Matar, roubar, destruir. Matar, roubar, destruir. Fizeram isso no Império Romano. Não é? Mataram o próprio Jesus, o Messias. Destruíram o templo de Salomão. Então, eles só vão destruindo, destruindo. E o povo está aí no mundo e não percebe, gente. Quem tem esse livro na mão, tem o discernimento do Espírito Santo, tem que saber isso, gente. Deus está voltando agora. Acabar essa palhaçada, esse governo que nunca existiu, que eles chamam de nova ordem mundial, nunca existiu e nunca existirá. Eu já fiz há uns 3 ou 4 anos um programa, Nova Ordem Mundial, uma fake news. Nunca existiu esse governo, nem existirá. Está aí, 1547 anos. Cadê a Nova Ordem Mundial? Tentaram recuperar o Império Romano lá com a União Europeia. Lá para aqui, está lá, maior briga, maior confusão, é morte, a França cada dia pior. E quando o Hitler tentou dominar, vamos dominar o mundo, não sei o quê, a nova ordem mundial do Hitler. Acabou, caiu por terra. E a nova ordem mundial do Napoleão Bonaparte, lá, francês, veio a maçonaria da direita, a Inglaterra, pum, destruiu todo. Um sonho. É um sonho dividido. Não tem, nunca teve, nunca terá. Tira da mente essa mentira, essa mediocridade de nova ordem mundial. A gente sempre falou porque eles falam nisso. Mas não existe, está aqui na palavra de Deus. 1547 anos de barro e ferro, um reino dividido. Isso que é a verdade, a realidade, gente. Porque a França disse, porque o Macron disse, porque o Bush disse, e porque o outro fala, vai falar para o inferno, gente.
Eu já falei essas coisas bem claras aqui. Um animal defecando e esses caras falando é a mesma coisa. Mesma coisa, não tem poder nenhum. Inclusive, esse aqui do Brasil se junta com tráfico de droga, com promiscuidade, com pedofilia. Quer dizer, a obra do diabo, só isso ele não consegue firmar, na verdade. Então, nós vamos ver mais um pouquinho dos textos bíblicos. Isso tem que ser dito para o mundo inteiro. Pergunta quantos crentes que conhecem isso? Só eu que falo isso aqui no Brasil, gente. Só eu que falo. Nem esses maçons, líder religioso, bispo Macedo, César Malafaia, não sabe disso. Não tem o discernimento do Espírito Santo, da palavra de Deus. Estão preocupando que a maçonaria vai resolver o problema deles aqui na Terra e na eternidade. Estão ferrados aqui na Terra e na eternidade. Olha o preço que eu já paguei e que eu pago até hoje por estar pregando e vivendo essa verdade. Quantas pessoas já passaram por que eu passei? Todos se levantaram contra mim, do modo mais covarde e sarcástico possível. E nós estamos vivendo pela fé. Porque Jesus vem agora, nesse final, esmiuça o barro e o ferro, esse reino dividido, vira cinza. Acabou. O que é? Cadê a nova ordem mundial? Da ONU, da direita, da esquerda? É tudo fogo de palha, é mentira, irmão. Conversa fiada do diabo. Eles não têm poder para nada. Esses Bilderberger, Rothschild, Karl Marx, Stalin, Lenin, Trotsky, o Albert Pike, tudo idiotas, imbecis, escravos de Satanás, homossexuais, sacrificadores de crianças, pedófilos. Não tem nada para oferecer dentro dessa sociedade secreta. Viram a covardia do exército, marinha, aeronáutica? Olha lá o que Deus fez com Gideão. Deus usou menos de 1% do exército de Gideão e deu a vitória sobre os medianitas. Deus não trabalha com covardes, com mentirosos. Está aí. Então, povo de Deus, vamos ficar antenados, vamos abrir nossa mente, vamos pregar, vamos cultuar a Deus, vamos adorar. E esperar para ver essa derrota aí que está, com certeza, cumprindo aqui, 100% dessa palavra. Vamos passar para outra sala para a gente ver os slides. Aqui. Olha aqui, que pintura linda, né? Todos os impérios. Cabeça de ouro, o Império Babilônio, representado por um leão em Daniel 7. Aqui, Daniel 2, ele representa com o metal, né? Os dois braços, tronco medo-persa, tá? De prata, que em Daniel 7 ele é representado por animal urso. E depois vem o tronco de bronze, que é representado pelo Império Grego, que em Daniel 7 ele é representado por um animal leopardo. E depois vem as duas pernas de barro e ferro, que representa o Império Romano, e que ele é representado em Daniel 7 por um animal terrível, que é a descrição de Satanás. Foi o império onde assassinaram Jesus Cristo. É um animal terrível, o profeta conseguiu descrever assim. E agora, esses 10 dedos de barro e ferro,
vem Jesus Cristo, aquela pedra angular, pedra principal de esquina, que não foi esculpida por mão de homens, bate nisso daí, quebra tudo isso, e Jesus segue vitorioso com a igreja dele. E nunca mais você vai ouvir falar de Império Babilônio, Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. Nunca mais. Nem de barro e ferro. Isso tudo vira cinza e enxofre. Tudo isso é esmiuçado. É isso que o povo de Deus tem que falar, tem que pregar, tem que viver. E glorificar a Deus, porque em 1547 anos, Satanás não conseguiu quebrar essa palavra de Deus e construir um império. Ele não conseguiu. Então, nós temos que glorificar o nome de Deus, porque ele é maravilhoso, gente. Está aí, ó, tempo todo, e Satanás não conseguiu quebrar o sonho de Nabucodonosor. E Daniel revelou tudo. E Nabucodonosor ficou com raiva e descobriu que ele era um idiota que chefiava um montão de idiota, como são esses governos idiotas da ONU e de não sei da onde, de Bilderberg, de Rothschild, essas idiotices todas são idiotas. Eles não têm consciência de nada, irmão. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Eles nunca temeram a Deus, não conhecem nada. São 100% idiota, imbecis, que nem esse Fernando Henrique Cardoso. Olha aí, disseminando drogas, não sei o quê, política, pedofilia, violência. O que ele precisa fazer, esse idiota desse Fernando Henrique Cardoso, gente? Um velho esclerosado, maluco, homossexual, traficante. O sociólogo. Qual a profissão desses vagabundos? Eles queimam rosca, queimam a Bíblia. E queimam rosca, queimam a Bíblia e queimam maconha, né? Para não ser crack e outras coisas. Só isso que eles sabem fazer, gente. Nós estamos vivendo 1547 anos da mesma coisa. Foi permitido a besta reinar para que cumpra o seu intento, e eles têm uma mesma ideia. 1547 anos com a mesma ideia, até que se cumpram as palavras de Deus. Pronto, só que a gente já poderia encerrar o programa. A coisa de que a gente tem que falar isso que eu estou falando, pegar esse programa aqui, espalhar para o mundo inteiro, botar legenda, para o mundo poder descobrir que Satanás não manda nada, nem na casa dele ele manda. Quem tem a chave do inferno é Jesus, que vai prender Satanás, o anticristo, falso profeta, por 1000 anos. Um povo incompetente, irmão. E vão para a mídia, acham que são alguma coisa. O povo de Deus tem que falar e mostrar quem são esses idiotas. Aqui, ó. Vamos colocando aqui os 3 planos nacionais de direitos humanos que FHC e Lula criaram na ONU. Essa empresa que quer dominar o mundo não vai dominar. A ONU é uma tragédia. É a sede de Satanás aqui na Terra. É a maior loja maçônica do mundo. E o povo judeu já descobriu isso. São esses falsos judeus que vieram dos czares da Rússia, da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, e pertencem à sinagoga de Satanás, são mentirosos, que foram lá para a Rússia, foram para a Alemanha, traíram a Alemanha, e o Hitler estava lá empolgado, 97,3% dos alemães apoiando Hitler. A Áustria, que estava lá do lado, falou: nós queremos ser anexados junto à Alemanha. Quase 100% dos austríacos, acho que é 98% ou 99%, nós queremos
fazer parte da Alemanha de Hitler, porque ele acabou com aquela exploração financeira. Aí vieram esses falsos judeus da sinagoga de Satanás, criaram a Segunda Guerra Mundial para acabar com um país que estava desenvolvendo, sendo feliz, como foi o caso aqui do ano passado do Brasil. É isso que serve essa ordem, a velha ordem de Satanás: matar, roubar e destruir. Eles não fazem nada de novo. Pode ir observando, olha o que fizeram lá nos Estados Unidos. A nova ordem mundial: matar, roubar e destruir. Distribuir maconha, queimar rosca, queimar a Bíblia. Então nós temos que sair para as redes sociais e falar o que é que está na palavra de Deus, gente. Não, porque o Bush, porque o fulano falou que vai fazer. Não fizeram até agora e não vão fazer porcaria nenhuma, gente. O povo de Deus vão cair, partir para cima desse povo covarde de Satanás. Então vamos progredir aqui mais um pouquinho. Como nós já explicamos, Deus tem controle da história e o final da tua história você decide. Você quer ficar esperando que agora a maçonaria, que a minha família está lá, meus filhos, todo mundo, vai trazer a solução do mundo? Solução nenhuma, nunca trouxe, gente. É um engodo, é uma mentira. De Satanás vive sempre da mentira, do engano. Nunca produziu nada a não ser matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. São mercenários, só vivem em função do dinheiro. Não tem intelectualidade nenhuma. Então você vê aqui a cabeça de ouro. Foi do Império Babilônio, do ano 606 até 539 a.C. O Império Babilônio, cabeça de ouro. E depois o peito e braços de prata, Império Medo-Persa, de 539 a 331 a.C. Depois veio o Império do Ventre de Bronze, né? O Império Grego, que foi do ano 331 até 168 a.C. E depois veio o Império das Pernas de Ferro, que é o Império Romano, né? Que começou em 168 antes de Cristo e acabou em 476 depois de Cristo. E cadê o diabo para criar o império? Para desfazer a palavra de Deus. Cadê o diabo? Aí, ó, 1 milênio e meio aí. O que ele fez? Nada. O diabo só tem uma mesma ideia: matar, roubar, destruir. E Deus permitiu ele reinar para juntar esse lixo dele e leva isso para o inferno. Querem, junta aí a maçonaria, Illuminati, Rosa Cruz, pega esse lixo todo e leva para o inferno. 3 anos e meio, ó. Deus já cuidou da igreja dele, já mandou o filho dele salvar todo mundo. Não quiseram? Então, boa viagem para o inferno. Não tem capacidade para fazer nada, irmão. Olha, todos os governadores corruptos que tiveram aqui no Rio de Janeiro, todos 5, presos, corruptos, todos soltos e continuam. O que eles fizeram de novo? Nada. Ao que eles voltam? Ao vômito. Volta lá para a política, porque agora aqui a gente rouba. Nós colocamos 200 impostos sobre as pessoas, como o bandido do rei Salomão fazia, cobrava 666 ciclos de ouro. Está na cara que é a marca da besta desse político mundial que vai se assentar lá no prostíbulo de Salomão querendo parecer Deus e não é. É isso que nós temos que dizer e falar em alto e bom som. Sufocar esse povo. Aqui, eu estou vendo agora, aqui que a gente faz essas coisas correndo, eu botei aqui 1447. É 1500... Deixa eu ver aqui, se eu consigo. Aqui no programa está 1547, foi quando eu passei para o... Aqui,
Agora que ficou 1.400 aqui, está faltando aqui, ó. Agora aqui eu não sei para editar esse daqui, eu não tenho como aqui, eu teria que reiniciar. Não, nem pensar nisso. Mas é a observação aqui, ó. 1547, 1,5 milênio, Satanás não conseguiu fazer uma coisa diferente. Que povo perdido, que povo humilhado, que povo desgraçado, povo infeliz, povo escravo. 1547 anos, desde que acabou o Império Romano, esse povo do capeta não conseguiu fazer uma coisa diferente. Esse reino dividido de barro e ferro. Então, depois de 476, as 10 nações, que são os 10 dedos de barro e ferro dos pés da estátua de Nabucodonosor, pés de ferro e barro. Uma pedra foi tirada sem auxílio de mãos e esmiuçou a estátua. Aqui, ó, Jesus Cristo, escrito aqui Jesus. Isso é verdade, gente. Não, porque o Silas é maçom, o Bispo Macedo é maçom, construiu o templo. Que progresso é isso, irmão? Que progresso é isso? Construir aquele templo que Jesus profetizou que ele ia cair. É muita burrice desse povo, gente. É falta de sabedoria, falta de Deus. Eu sou maçom, grau 24, eu queimo rosca, eu posso, não tem problema, eu posso queimar rosca, posso queimar maconha, posso roubar, posso matar. Satanás é bonzinho. Não, Satanás não é bonzinho, você que é um idiota. Se você fosse um sábio, você meteria o pé no pandeiro dele e fala, eu sou um homem livre, Deus me fez um homem livre. Que vergonha. E não tem ninguém para falar isso, gente. Eu já estou velho, eu estou cansado, chegando aos 70 anos. Quem mais vai ficar falando? Não, eu tenho medo de Satanás. Nossa, olha, os demônios dele, de Salomão, eu morro de medo de Satanás. Jesus eu sou de Jesus, glória a Deus. 1 João 4,18, Deus é amor. Quem ama, lança fora o medo. Quando que esse povo vai sair desse sistema religioso do falso profeta e mostrar sua força, o seu poder, que a palavra de Deus fala lá, Jesus, em Mateus 5, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus? Olha o poder de Deus aí. Satanás se aventurou alguma vez a instalar a nova ordem mundial aqui na Terra? Nunca conseguiu e não vai conseguir, gente. É isso que nós temos que dizer e falar para as pessoas dia e noite, pegar esse vídeo aqui e passar para 1 trilhão de pessoas, para ver se as pessoas entendam que esse livro aqui, ó, é verdade. A palavra de Deus diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não, porque o Macron... O que é Macron, cara? Um homossexual, um satanista, um cara de um cão do inferno lá na mão do diabo? Não interessa, o Obama lá, um outro homossexual, satanista, não sei o quê, que diz que a Bíblia está toda errada e a Bíblia só tem um texto da Bíblia que é bom, é o Sermão da Montanha. Mas ele botou a Bíblia embaixo do braço, nesses puleiros da igreja prostituta nos Estados Unidos, fazendo campanha. Então, povo de Deus, vão acordar. Olha aqui, o reino dividido. Daniel 2,41. Eu fiz aqui, resumidamente, né, o que aconteceu ali, eu vou entrar mais em detalhe aqui no final do reino dividido. Daniel 2,41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma
coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. Então, o ferro tem mais firmeza do que o barro. Mas eles não conseguem se juntar. É um reino dividido. Já viram aí como é que é? Aqui, ó. Está escrito agora, Lucas 11, 17 a 18. Mas conhecendo eles o seu pensamento, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Aí, ó. É um reino dividido, não prosperará. Nunca existiu e nunca vai existir essa nova ordem maçônica de Rosa Cruz, de Illuminati, do inferno, de Satanás, do comunismo, de Mao Tse Tung, de Alberto Pike. Nunca existiu e nunca existirá essa porcaria. Está aqui, ó, provando. O que é que eles fizeram? Em 1547 anos, não conseguiram criar mais nenhum império. Então vamos progredir aqui mais um pouquinho. As dualidades, reino dividido da nova ordem mundial não subsistirá. A imagem pequenininha aqui, ó, dos pés, tá vendo aqui, ó, de barro e ferro, olha aqui, ó. Os pés de barro e ferro. Daniel 2:41. Daquilo que nós já falamos, ó. E quanto ao que viste dos pés, dos dedos, em parte de barro, barro é terra, é Israel, é a segunda besta, que é o anticristo. Apocalipse 13, de 11 a 18. E vi emergir da terra a segunda besta. Ela tem 2 chifres, parece com um cordeiro, mas é um bode, e fala como o dragão, Satanás. E daí ele vai descrevendo que é o número de um homem, o número do rei Salomão, 666. Pronto. E qual é o sonho da maçonaria? Reconstruir o prostíbulo de Salomão. E ali Satanás vai se manifestar querendo parecer Deus. Nunca foi e nunca será Deus. É muita burrice num planeta só, gente. É muita burrice um planeta só. Isso será um reino dividido, a dualidade. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. Né? Ele mistura, mas não dá liga, não forma um império. Está escrito, Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido, aquele azul e amarelo, né? De Apocalipse 17, 4. A igreja prostituta se veste de púrpura e escarlate, né? Púrpura é azul, escarlate é vermelho. Contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. É o tempo todo, maçonaria inglesa, maçonaria francesa, o azul e o vermelho. Um faz uma coisa, outro vai lá e desfaz. Só isso, irmão. Ah, que orgulho você pertencer a uma sociedade dessa que não tem poder para nada. Só para mentir, para matar, para roubar, para queimar rosca, para queimar a Bíblia, para queimar maconha. Aqui mais adiante. Daniel 2, 32 a 45. Um pouquinho antes, só para a gente frisar isso bem frisado. A cabeça daquela estátua era de ouro, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão,
a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua, ela se tornou grande monte e encheu toda a terra. Quem é que vai encher toda a terra e dominar sobre toda a terra e estabelecer um reino que nunca mais passará a nenhuma outra nação? É esse reino de Jesus. E este é o sonho também e a sua interpretação, diremos na presença do rei. Tu, rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, poder, força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, da tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre eles. Tu és a cabeça de ouro, a Babilônia, e depois de ti levantará um outro reino inferior ao teu, o Medo-Persa, e um terceiro reino de bronze, grego, o qual dominará sobre toda a terra. Aí foi com o Império Grego, já começou dominando toda a terra. Aí o Império Romano, do Oriente ao Ocidente, dominou tudo, né? E o quarto reino será forte como o ferro, o Império Romano, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo o que o ferro que se quebra, todas as coisas, assim esmiuçará e também fará em pedaços. Agora, vamos ver aqui, voltando lá um pouquinho para Apocalipse, que fala desses 7 anos. Em Daniel 9, ele vai dizer, eles vão fazer pacto com Israel de 7 anos e só vão cumprir 3,5. E nas 70 semanas de Daniel, ele significa que cada semana são 7 anos, não é? Então, para a reconstrução lá de Jerusalém, foram 7 semanas. 7 vezes 7, 49. 49 anos para reconstruir Jerusalém. E depois vieram as outras semanas até o nascimento de Jesus e ficou a última semana agora dos 7 anos, que Apocalipse está dizendo aqui. Apocalipse 12 é o quê? Já a grande tribulação. Apocalipse 1, 2, 3. Nós estamos vivendo isso agora. Apocalipse 1, 2, 3. Nós estamos vivendo isso. Apocalipse 4, 1. A igreja é arrebatada. João é arrebatado. E lá no meio da grande tribulação, olha aqui, Apocalipse 12. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher que dera à luz o menino. Então foram entregues à mulher as 2 asas da grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentada pelo período de um tempo. Apocalipse já fala de um tempo, não é uma semana. Um tempo é um ano. Tempos, 2 anos. Meio tempo, meio ano. Então, um tempo, mais 2 tempos, 3 tempos, mais meio tempo. Então, 3 tempos e meio. Aqui, ó, 3 anos e meio, que é igual a 1.260 dias, absolutamente fora do alcance da serpente. Então, vamos ver aqui agora, para vocês verem, o que estava profetizado 600 anos antes de Jesus nascer. Olha como que é a precisão da profecia, da palavra de Deus. Isso aqui é o campo do Armagedon. Aqui, ó, o Vale do Megido. Armagedon, como foi lá em 2 Crônicas 20. Não é? A guerra que Deus diz, essa batalha vós não tereis que guerrear. Então, vamos ver aqui, Zacarias
há 2.600 anos. Zacarias 12, de 10 a 11. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadar Rimon no vale do Megido. Aqui, ó. Aqui será grande o pranto. Aqui, ó. Será grande o pranto aqui em Jerusalém, como o pranto de Hadar de Rimon, no vale do Megido, Armagedon. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram. Quem? Os judeus. Aqui eles vão olhar para aquele a quem eles transpassaram e pranteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Dizendo, 600 anos antes de Jesus nascer, a profecia que vai acontecer agora no Armagedon. Sei lá, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não sei. Eles vão chorar muito. Eles vão reconhecer o Messias a quem lhe transpassaram. Está vendo? Aqui, ó. E aqui Jesus dá aquele sopro, manda tudo isso para o inferno e vem um novo céu e a nova terra. Olha aqui, ó. 70ª semana de Daniel é igual a 7 anos. Um tempo, mais 2 tempos, mais meio tempo de Apocalipse, não é? Então, Apocalipse é tempo, né? Um tempo, meio tempo, e na profecia de Daniel é semana. São 70 semanas. E essa... igualzinho está em Apocalipse. Então, vamos ver aqui mais um pouquinho. Olha aqui, só lendo aqui Daniel 2, 32, 45. Mas vamos pegar aqui o versículo 44 aqui. Ó. Olha só que coisa linda. Nós estamos prestes a ver isso, irmão. Se Jesus for arrebatado hoje, arrebatar a igreja hoje, a gente já vai ver isso logo. Aqui, ó. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Cadê o reino da nova ordem mundial? Da maçonaria, da direita, da esquerda, do comunismo, das prostitutas de Salomão? Cadê? Cadê esse reino? 1547 anos, não levantou nada, não fizeram nada. E nunca farão. Porque a palavra de Deus diz, o que vai acontecer é esse. Que nos dias desses reis, da Babilônia, Medo-Persa, do Império Grego, do Império Romano, acabaram esses reis e só vai levantar um reino. Quem é esse reino? Da nova ordem mundial? Não, não fala disso, gente. Não fala dessa porcaria aqui. Vai ser destruído o barro e o ferro. E diz aqui, mas o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Isso é o que vai acontecer, que a gente tem que falar. Que nova ordem de Bush, de não sei o quê, de nova ordem da maçonaria, da esquerda, da direita, de não sei o quê. Isso não vai existir, não tem nas profecias do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. Não falam disso, vão parar de ficar elucubrando com essas coisas, essas falácias, essas mentiras. Vão procurar sermos idôneos. Então vai se levantar um reino que não será jamais destruído. Isso é o que vai acontecer. É o reino de Jesus, o milênio. Um novo céu e a nova terra, que nós reinaremos com ele. Isso que é o fato. Nesses 1547 anos não vai acontecer nada diferente, porque Satanás ele tem uma mesma ideia.
O que vai acontecer diferente? Será levantado um reino que jamais será destruído. E este reino não passará a outro povo. Este reino esmiuçará e consumirá todos estes 4 reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Estão entendendo, gente? Qual o fundamento que a gente tem que falar aqui? A gente fala que não, porque é nova ordem maçônica, nova ordem. Não existe isso, gente. Não existe isso na palavra de Deus. O que existe é um reino eterno que se levantará e jamais será passada nenhuma outra geração. É isso que nós temos que estar preparados agora para ver um reino de Jesus, o reino eterno. Então, vamos ver aqui, ó, governo mundial dividido, dividir para dominar. Eles só causam isso. Olha aqui, a Guerra Civil Americana, feita pelo bandido comunista Albert Pike, homossexual, etc., etc. Criou a Guerra Civil Americana para destruir os americanos, aí foram lá para comprar o Banco Central. Abraham Lincoln não quis vender, deram um teco na nuca dele, pronto. Aqui, ó. Aqui, o próprio Hitler. Reino dividido, azul e vermelho. Não vai para frente, gente. A Inglaterra, eu já expliquei a vocês, a Inglaterra e os Estados Unidos incentivaram o Hitler. Isso mesmo, Hitler. Vão combater os comunistas, vão lá, isso mesmo. É isso mesmo, vai lá. Invade a França, isso, invade a França, agora vão invadir lá a Rússia, vão lá. A hora que o Hitler perdeu no meio daquela confusão no deserto, no frio, os soldados morreram, a maçonaria da direita dos Estados Unidos e da Inglaterra se juntaram com a Rússia e dividiram a Alemanha no meio. O idiota Hitler ficou achando que a direita ia ajudá-la. Os Estados Unidos e a Inglaterra iam entrar, ele ia vencer, ia chegar lá na Rússia. Isso é tudo uma cambada de máfia, de sem vergonha, gente. Vocês não conseguem ver isso? Que não tem nada sério no meio deles? Olha aqui no Brasil, gente. O que eles falam, o que eles fazem. Não tem nada sério. É a máfia de Giuseppe Mazzini. Máfia, maçonaria autoriza furto, incêndio e envenenamento. É isso que esse governo mundial faz. Está no livro do meu amigo William Schnoebelen, Maçonaria do Outro Lado da Luz, ó, tem 3, 4 volumes dele aqui. Em 1860, a máfia de Giuseppe Mazzini. Maçonaria autoriza furto, incêndio e envenenamento. O que está aí, não? Pode matar. O capeta garante. Pode. Você vai para o céu. Você é muito feliz. Vai. Não, o povo todo indo para o inferno e estão achando que estão abafando. Mas estou doido para ver Jesus voltar aqui. Esse povo todo no desespero lá, na grande tribulação. Olha aqui. OEA, Organização dos Estados da América. Ó, vermelho e azul. Olha as bandeiras aqui, a maior parte tudo vermelho e azul. Ó, 40ª OEA. Tudo vermelho e azul. Ó. Tudo comunista, tudo farinha do mesmo saco, tudo satanista. Não tem nenhum aqui de Deus. Olha aqui. Aerolinhas, né? A American Airlines. Olha aqui. Uma águia. Asa azul, asa vermelha. Olha aqui. Cumbre das Américas, Panamá, 2015. Olha aqui, uma pomba azul, uma pomba vermelha. É muita palhaçada, gente. É muita palhaçada. Olha lá, tá vendo? É de reino dividido, gente. Reino dividido, nunca deu certo. Olha aqui, no sul, aqui, e aqui é do norte e do Pacífico, de Daniel 11, Mateus 24, Revelation. O Irã, Iraque, aqui tudo, ó, os países árabes. Aqui
é vermelho, comunista. Aqui é Sudão, Egito, Líbia, não sei o que, é azul. Tudo confusão, tudo guerra, não tem nada. Aí, ó, as bandeiras, quase todas, vermelha e azul. E aqui, ó, dualidade do reino, um reino dividido. Os 10 dedos de barro e ferro, um reino dividido. O reino dividido não subsistirá. Aqui, isso foi até a parte 2 que nós estávamos fazendo. Isso aqui eu já posso até apagar isso aqui, espera aí. Olha aqui lá nos Estados Unidos. O norte, todo os Estados Unidos azul, e o sudeste, o sul dos Estados Unidos vermelho. Aí que foi a Guerra Civil Americana, entre pretos e brancos lá, se matando para entregar o reino lá, ó, a bandeira da secessão. Estados da União e estados da Confederação. Partido Democrata, Livre, Cambismo, Absolutismo, Escravismo. E o Norte, que era Partido Republicano, Protecionismo, Abolicionismo. Então, todos eles fazem uma coisa ou outra. E aqui, ó, quando mataram Abrão Lincoln, porque não quis vender o Banco Central para o comunismo. Comunismo é isso, não é só dinheiro, é mercenário, é mentira. Quero matar e roubar. Olha aqui, ó, o Fernando Collor de Mello, maçom, o Sarney, maçom, o Lula, maçom, a Dilma, maçom, o Fernando Henrique Cardoso, maçom, Illuminati. Olha aqui, os dois quase beijando na boca, o Lula e o Fernando Henrique. É azul, ó, nos Estados Unidos, azul e vermelho, vote, né? Vote. Aqui, lá na campanha do Abrão Lincoln, eu achei isso, ó. Sim, 18. E olha aqui, jamais serão vencidos. Bodes unidos jamais serão vencidos. Olha aqui, é um bode. De Jesus falando em Mateus 25, de 30 em diante. E os que estiverem à sua esquerda, o bode, ele dirá então: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não tem coisa mais explícita do que isso. Esse povo já está tudo com passaporte carimbado para o inferno. Olha a eleição do Brasil 2014. Tudo aquela palhaçada. O Nordeste todo aqui ficou vermelho e o Sudeste todo azul, né? Tá a Dilma e o Serra, né? Aqui, ó. Aí, o Aécio Neves, na campanha dele, a onda azul, a onda da direita. Tudo isso é comunista, irmão. Conversa fiada, que é de direita, nada, irmão. Isso é tudo farsa do diabo. Agora aqui, ó, a onda vermelha. Ó, isso é um reino dividido. Isso é avanço da onda vermelha. Olha aqui, onda vermelha, programação, não sei o quê. Olha lá. E aqui continua a palhaçada. Olha lá, o da ONU e o Vaticano. Todos já foram preparados por um Estado comunista. A ONU. 1928 criaram o Estado comunista do Vaticano após a Primeira Guerra Mundial. Está aí. O ferro, né? E o barro. Lá, representando a ONU, que desde 2015 já declarou que ela quer ir só para Israel, porque lá o chefe dela vai se assentar no prostíbulo de Salomão querendo parecer Deus. Está tudo aqui, ó. A ONU mais a besta, onde emerge o anticristo. E eu já mostrei isso tantas vezes. Olha aqui, a sede da ONU em Israel, é de lá que o anticristo governará o mundo. Foi abril de 2015. Aí ele diz aqui que a ONU só quer ir para Israel. Já está para cumprir a palavra de Deus, segundo Tessalonicenses 2, que ele vai se assentar lá nesse templo querendo parecer Deus. E aqui o maior sonho da maçonaria é reconstruir o templo de Salomão. Está aqui, ó.
Tire da maçonaria sua dependência em relação ao templo. Exclua de seu ritual todas as referências do edifício sagrado e as lendas e tradições relacionadas a ele, o templo. E o próprio sistema decairia e morreria de uma vez. Se a maçonaria não reconstruir o templo para o capeta se manifestar lá, querendo parecer Deus, legalizando todo o pecado, a iniquidade, afastando totalmente de Deus, o mistério da injustiça operando do nosso meio, a operação do erro, que é certo é errado, que é errado é certo. Pronto. Aí vai o líder da maçonaria, nessa circunstância, vai se assentar nesse prostíbulo de Salomão. Pelo amor de Deus, gente. É 100% esclarecido pela própria palavra deles, que é o Estado comunista. Eu vou mostrar aqui para vocês, só um pouquinho. E aqui o som estava meio baixo. Vamos ver aqui. Vamos mostrar aqui, acho que é no minuto aqui, deixa eu ver. Minuto, acho que é 46 aqui, ó. Ó, que essa professora, ela vai dizer que a tese de mestrado dela, a orientadora dela disse, você tem que dizer que quem fundou o Estado de Israel foram os comunistas. Abandonar em nome de uma ideologia política, seja qual for. Não é? Então, esse é um caso da relação com o islamismo, né? Como como que se pode fazer a crítica desse fracasso, né? do marxismo lidar com essa realidade. Dentro ainda do Oriente Médio, e ainda lembrando como que a questão religiosa, ela é também social e ela é também nacional. Recentemente também a trajetória do Estado de Israel teve mais um fato, né, um fato importante, que foi o fato do parlamento israelense ter aprovado uma lei básica, que são as leis fundamentais de Israel, que substituem a Constituição, que não existe no país, uma lei básica chamada Lei Básica do Estado-Nação, que estabelece Israel como um Estado judeu. Já tinha o Estado de Israel, já vinha desde 82, uma lei básica de 82, se declarando como Estado judeu, e aqui judeu, por isso que eu falei, não é só religião, é mais do que religião, mas é claro que no cerne a designação de judeu vem da religião. E então você tem esse Estado, que se diz um Estado moderno, democrático e tudo mais, no Oriente Médio, com todas as características dele, e que vem se consolidar no texto da lei, diz o seguinte, que dentro que os únicos, os que têm direito à autodeterminação nacional dentro de Israel são os judeus, né? Que Israel deve ser visto como Estado judeu, onde os únicos que têm direito à autodeterminação nacional são os judeus. É o que diz o texto da lei, e aí vai mais além, né? A lei diz também que as colônias são parte da função do Estado, ou seja, esse Estado tem como função a construção de colônias, ou seja, assentamentos em território palestino. Isso hoje no Haaretz, hoje ou ontem, no Haaretz, um jornal israelense, estão usando já a palavra abertamente, que também há muito tempo se usa, de apartheid. Né? Então, hoje o Israel, o seu principal veículo de comunicação de uma centro-esquerda, usa o termo de apartheid para descrever a realidade criada e consolidada com essa lei. Bem, isso tudo também vindo de uma trajetória dentro de Israel muito forte no marxismo. E de um Estado que foi criado, aliás, aqui uma passagem pessoal, olha quando eu estava fazendo meu mestrado, não faz muito tempo, mentira, faz tempo pra caramba, mas quando eu estava fazendo meu mestrado aqui, lembraram que meu mestrado foi publicado 20 anos atrás, né? Mas enfim, quando eu estava fazendo meu mestrado, ligou uma professora
que eu gostava muito, sempre tive aula com ela, judia, maravilhosa em todos os sentidos, e me ligou, não para falar comigo, mas ligou em casa, e eu atendi o telefone, e ela falou assim, então, veja se você não vai criticar Israel, hein, porque Israel foi criado pela esquerda. E, de fato, né, eu tive que concordar com ela, Israel foi criado pela esquerda. A qual esquerda? Sim, era uma esquerda trabalhista, né? Uma esquerda que até hoje está presente, que levou a cabo os acordos de Oslo e que é uma das... Então, vocês viram, isso aqui é um debate numa reunião, acho que demorou umas 2 horas numa biblioteca, né, dos comunistas, o título da aula é aqui, Diálogos com Marx, de Karl Marx. E ela dizendo que o Estado de Israel é um Estado comunista, foi criado pela esquerda. Para quê? Para entronizar Jesus Cristo lá? Não, irmão. Por isso que esse ferro e o barro não combinam. O mal de Israel vem do norte. Isso tudo vai ser destruído e Jesus vai fazer um novo céu e uma nova terra. É isso que fala a palavra. Ele vem e esmiuça o barro, que é Israel, e a terra, o ferro, que é o Império Romano, né? Onde emerge a primeira besta, falso profeta, e da terra onde emerge o poder político, esse da ONU, que está aí, que ninguém tem dúvida que é um poder satânico da ONU, do barro e do ferro. Então, só para vocês terem ideia, a gente coloca mais um pouquinho, que eu já venho dizendo há muitos anos, olha aqui, o volume 1 do Scarlett and the Beast. Todas as guerras são criadas por eles. Eles criaram a Segunda Guerra Mundial para acabar com Hitler, com a felicidade da Alemanha, que estava vivendo muito bem e sem ter que pagar dinheiro para os banqueiros, né? Estavam muito felizes. Aí foram lá, fizeram a Segunda Guerra Mundial para acabar com a Alemanha. Ele só não pode ver ninguém feliz, esse povo do capeta. Como estava aqui no Brasil, crescendo, indo tudo bem, o povo feliz, como foi lá em Dom Pedro II. 92% de aprovação lá na época de Dom Pedro II, aí criaram essa desgraça aí do inferno de 3 pontinhos de Satanás, executivo, legislativo e judiciário. Os 3 poderes da maçonaria. Ninguém entra ali. É uma máfia. Pronto. E o povo? Como é que o povo manda e governa com eles? Nunca. O povo sempre é escravizado. Por que nós pagamos hoje no Brasil 200 impostos? Para os políticos entrarem lá, no executivo, legislativo, judiciário, e vão lá e roubam. E o judiciário vai e protege. Não, pode, isso é tudo é nosso. Aí, irmão, tá certo. Vocês são criados, quanto mais corrupto, é melhor o maçom. Você acha que eles querem um maçom honesto? Não querem, não existe. Olha aí, todos eles vão lá, roubam e ficam lá entre eles. É solto e voltam lá à cena do crime de novo. Por isso que eu falei, ó, o segundo volume mostra que a maçonaria cria e controla todas as religiões. Mas por que o capeta tem que controlar as religiões? Não é Deus? Não, é porque as religiões é do capeta. E o volume 3º do Scarlett and the Beast, ele controla das drogas, das armas. Quando eu falava isso, quando o Magno Malta não deu o resultado da CPI do narcotráfico, quiseram me matar, não é? Mandaram lá o Fausto H. Vasconcelos me matar, não é? Cara, você imagina o meu pastor, por quê? Ele tinha medo que isso viesse à tona, mas Deus não deixa nada em oculto. E veio à tona. E está aí para o Brasil inteiro saber que esse sistema religioso é criado pela maçonaria. E a mesma sociedade
que matou Jesus, os discípulos apóstolos. Eu traduzi esse livro aqui e nós colocamos aqui. Soltamos ele de graça, 1.300 livros que eu fiz de graça, e digitalizamos, está aí. A mesma sociedade que matou Jesus, os discípulos apóstolos, foi refundada em 1717 com o nome de maçonaria. Que o presidente do Brasil tentou traduzir esse livro para o português em 1897, e eles tentaram matar o presidente Prudente Moraes com a facada. Aqui no Rio de Janeiro, na Praça 15, acho que foi o dia 5 de novembro, né? De 1897. Aí o chefe de segurança dele, Carlos Bittencourt, se atirou na frente, levou uma facada e morreu. E eles não conseguiram. E quase 100 anos depois, Deus me deu este privilégio de fazer essa obra maravilhosa, de mostrar que essa maçonaria do governo mundial, isso não existe. Isso é do capeta, é do diabo. Não tem nada a ver com Deus, com Jesus. É com religião, com tráfico de droga. Tem tudo aí, ó. Está aí. Para a honra e glória de Deus. Aí quando você pega o Marx, o pastor Richard Wurdebrand, que ele escreveu esse livro, Marx e Satã, ele não poupou palavras, mostrando que este Karl Marx era satanista declarado, homossexual, ladrão, corrupto, assassino, nunca quis trabalhar, não tem profissão, destruiu a família dele, todos endemoniados, não é? Foi tanto suicídio, outro envenenamento, outro não sei o quê, a família dele toda assim. Agora é a carta da ONU, que vai ser a nova ordem mundial da ONU. Isso já passou, já não tem mais onde colocar isso, não, gente. Não cabe mais em lugar nenhum, não. O mundo todo sabe que isso é uma farsa, que isso é uma mentira. A ONU é uma entidade satânica, covarde, que matou um montão de gente aí com essa conivência dessa guerra biológica aí agora. O mundo todo já sabe disso. E esse pastor lá da Romênia, quando eles invadiram a Romênia lá com o comunismo, ele foi e enfrentou. A turma toda aceitou lá. E essa aqui, a Sinagoga de Satanás, nós traduzimos esse livro, mostra que esses Bilderberg hoje, que foram para a Alemanha, eram esses falsos judeus da Sinagoga de Satanás. Ele foi para lá para botar o Hitler para matar os judeus verdadeiros. Esses Bilderberg que estão aí agora, Rothschild, não sei o quê. É um reino dividido, irmão. Eles só arrumam encrenca, confusão, divisão, morte, matam. Não produzem nada, nunca produziram, não têm conhecimento da palavra de Deus nenhum. Aqui, ó. Judaísmo rejeita sionismo. Depois fui estudar, fui ver isso, saber. O povo judeu, ele rejeita sionismo. Judaísmo rejeita sionismo. Sionismo são os comunistas, falsos judeus da sinagoga de Satanás. Esses daqui, ó. Esses que são os falsos judeus da sinagoga de Satanás. E os judeus rejeitam esses. Foram esses que foram lá para a Alemanha e traíram a Alemanha e depois botaram a culpa nos judeus. Eles mataram os judeus para depois criarem, depois da Segunda Guerra Mundial, esse Estado comunista de Israel. Não é um Estado judaísmo. Está aqui, ó. Judaísmo rejeita sionismo. Eles rasgam, queimam a bandeira de Israel. Já cansei de mostrar isso várias vezes. Aqui, ó. Eles não aceitam. Comunismo é
estes, sinagoga de Satanás, são estes comunistas que se dizem judeus e não são, porque até sinagoga de Satanás, são falsos judeus, rejeitados pelos judeus verdadeiros. É isso que está aí. E vai chegar lá em Israel, vai estabelecer um reino deles? Não vai. É um reino dividido. Não vão aceitar. Aqui é a constituição desse povo comunista, desses Bilderberg e Rothschild. Essa que é a constituição dele. Nós colocamos e tiramos os políticos. Os fins justificam os meios. Vamos criar casas de prostituição e de vícios para matar os cristãos e ainda ganhar dinheiro em cima deles. Vamos criar falsas teorias, como o homem veio do macaco. É tudo eles que criaram isso, tudo falsa teoria. Vamos usar essa isca mentirosa de igualdade, liberdade e fraternidade. Os fins justificam os meios, ou seja, vale tudo. É isso dos Bilderberg, da maçonaria. Essa que é a constituição deles, ó, que aqui no Brasil eles praticaram aí abertamente. Aí o Bolsonaro fala, não, mas eu ando nas 4 linhas na Constituição. Eles estavam se lixando para a Constituição brasileira. A Constituição deles é essa aqui, ó, do capeta. O deles está guardado, está chegando. Aqui, como eu sempre mostrei nesse livro, na página 60, né? Aqui, ó. Não, página 50. Olha aqui. A maçonaria inglesa e a maçonaria francesa. A maçonaria francesa trabalha mais com tráfico de droga nas bocas de fumo, como o Lula foi lá ver o negócio dele, e a maçonaria inglesa trabalha no controle financeiro do tráfico de droga. Todas as duas trabalham juntas. Está vendo aqui? Ó? Não vou entrar mais em detalhe disso para vocês verem. Agora, olha aqui, quando que a gente fala que estava certo, em 1984, esse David Yalop, ou Yalop, não sei como se pronuncia, deve ser Yalop, escreveu esse livro, Em Nome de Deus. Aqui, ó. Uma investigação em torno do assassinato de João Paulo I. Por quê? Na véspera dele ser assassinado, ele disse que ele iria demitir, acho que era 28 de setembro, acho que de 82, por aí. Ele ia demitir 20 cardeais que estavam ligados à maçonaria e o tráfico de droga. João Paulo I, com 33 dias de governo, deram uma overdose de digoxina, que é um remédio digital para o coração, e ele fez uma intoxicação digitálica e morreu. Não teve ML, não teve nada, ninguém questionou. Isso é maçonaria, isso é Vaticano, isso é o tráfico de droga. Está aí, isso é do diabo, da sociedade secreta. Agora, por que quando eu fui denunciar isso, o Fausto Aguiar de Vasconcelos mandou me matar? Porque ele é maçom grau 33, presidente da Convenção Batista Brasileira, e o Magno Malta ficou calado. E essa multidão toda indo para o inferno com esse dinheiro do tráfico de droga. Deus não aceita dinheiro da prostituição, nem da sodomia, por nem qualquer motivo. Está lá em Deuteronômio, acho que é 18 ou 17, falando lá, por qualquer motivo, Deus não aceita. Escrito já por Moisés, gente. Você imagina isso? Depois, Levítico 18, ele reafirma, vocês passam seus filhos pelo fogo, vocês deitam varão com varão, vocês fazem sexo com animais. Isso é abominação diante de Deus. Está aqui, ó. Está vendo? Como que eu sempre estudei e falei, agora está aí. Para ninguém questionar. E aqui, ó, está o Solula aqui, orando, né? Com os traficantes da terra, Conselho Mundial de Igreja,
não é? Imagina o que ele está orando ali, irmão. Porque ali não tem oração do poder de Deus. Se botar ali o poder de Deus, irmão, cai na hora. Aquelas legiões do Lula cai todinha. Isso aí é um arsenal do diabo lá. Que orar e o cara desse ficar em pé, tem que cair na hora. E olha aqui, a verdade. PCC, o candidato do crime organizado, aí, ó, caso Carvajal. Tudo mostrando, irmão. E os caras que têm mais dinheiro no Vaticano é o Lula e o... Como é que é o nome lá do... lá da Venezuela. Maiores fortunas estão lá no Vaticano, no Estado comunista. Meu irmão, pelo amor de Deus, onde está Deus dentro desse negócio? Onde que está Deus dentro dessa desgraça? Cadê as pessoas de bem no Vaticano, no catolicismo? Cadê as pessoas de bem na Convenção Batista Brasileira? Quando eu fui e denunciei, cadê o Caio Fábio? Que em 2002, mais o Silas Malafaia, mais o Bispo Macedo, R.R. Soares, mais 27 lideranças evangélicas fizeram pacto com a morte, aliança com o inferno, para viver no refúgio da mentira e da falsidade, onde estava lá o Lula, dizendo que o evangelho do Lula é muito semelhante ao evangelho de Jesus Cristo, gente. Como é que pode esse evangelho aí? Eu já lutei muito por essa igreja de Cristo, irmão. Já lutei muito. E praticamente sozinho, irmão. Praticamente sozinho. E até hoje, quando o negócio cobre, olha aqui, o Pujol, presidente dos exércitos, vai salvar. Vai combater o tráfico de droga, mas isso tudo é vagabundo, irmão. Isso tudo é maçonaria, isso tudo é satanista. Isso não tem o mínimo de respeito a Deus e ao próximo. Isso é máfia, a maçonaria autoriza furto, incêndio e envenenamento. Eles autorizam. Aí o povo agora ficou sabendo tudo. Mas aquilo que o doutor Pedrosa falava, ele era doido? Viram que eu nunca tive nada de doido. Um dos caras mais sábios aqui dessa nação brasileira. Quando vocês analisarem todos esses fatos da palavra de Deus, vocês vão dizer, o único cara que falou tudo dentro da palavra de Deus, com toda moderação e esclarecimento, foi o doutor Pedrosa. Eu não tinha ninguém do meu lado para proteger. Não, nós vamos te guardar, irmão. Ó, nós estamos aqui juntos. Nada, meu irmão. A hora que o bicho pega, ó, todo mundo vai embora. Igual Jesus, a hora que chegou lá no Sinédrio, ficou sozinho. Todo mundo botou o rabinho no meio das pernas e foi embora. Então, assim, nós estamos mostrando, meus irmãos, este governo mundial é uma mentira. Não existe. Na palavra de Deus não firma, não fala nele. São 1547 anos de barro e ferro, de reino dividido. Só tem essa mesma ideia. Nunca fizeram nada diferente depois que acabou o Império Romano. Tentaram recuperar aqui o Império Romano com a União Europeia. Saiu, não deu nada. Saiu, não deu nada. Então a palavra de Deus continua firme, valendo. Não vai existir outro império, desde que acabou o único império, o último império romano. Nunca mais vai existir outro império. O império que será instituído é quando Jesus voltar, vai estabelecer um reino de Deus, um reino eterno,
que nunca mais passará nenhuma outra geração. Esse é o reino eterno. Depois desses 1547 anos que Satanás tem a mesma ideia, não conseguiu fazer nada de novo, a não ser matar, roubar, destruir, queimar rosca, queimar a Bíblia, queimar maconha. Eu espero que os irmãos tenham pelo menos a coragem de passar esses vídeos para todas as pessoas do Brasil, do mundo. E nunca encontrei ninguém que quisesse me enfrentar num debate. Fizemos 4 lá na Rede TV, o Silas Malafaia mandou tirar do ar. Então, que Deus abençoe, irmão, essa nação brasileira. Jesus está voltando. E não existe nada de nova ordem mundial, do governo do anticristo. Nunca existiu e nunca vai existir. Pode tirar isso da sua cabeça, seu sonho. Não vai acontecer isso. É um reino dividido. E vai existir um reino que nunca mais será passado a outro povo. Olha aqui, a batalha do Armagedon. Está chegando aí, meu irmão. Está chegando aí, irmão. Aí, ó. Que tal? Lá para o Armagedon? Nem? Nessa batalha nós não teremos que guerrear. Então vamos... Vai aqui. Então vamos... Já 23h55. Vamos aproveitar um vídeo desse, irmão. Quantas almas um vídeo desse tira do inferno, da cegueira, do sistema religioso? E tudo é de graça que nós fazemos. As pessoas querem pagar para ir para o inferno. Não, mas eu dei o dízimo. A gente faz tudo por amor. Sacrifico a minha vida. Já 6 ou 7 vezes tentando envenenamento comigo, irmão. É dia e noite, eu não aguento mais. Eu sozinho falando. E cadê o exército de Jesus? Eu sou de Jesus, irmão. Glória a Deus, aleluia. Conversa fiada, irmão. Não conhece nem a palavra de Deus, não estuda a palavra, não ora. E fica reclamando, porque o Brasil está aqui. Porque o povo gosta do pecado. Não enfrenta o pecado. É covarde. E os covardes não entram no reino do céu. Eu fico muito feliz. Eu já apanhei tanto sozinho. Poucas pessoas têm a dignidade, o caráter, dizer, eu vou pregar isso que está aqui, que nós estamos... Está aqui, isso é verdade. Não estou convidando ninguém para pregar mentira, não. É verdade, é palavra de Deus. Mas os canalhas ficam com medo. Total respeito ao diabo. A palavra de Deus é muito clara. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quer ganhar sua vida? Então vai perdê-la. Por causa da palavra de Deus. Vê quantas pessoas estão falando sobre isso, que eu falo há 45 anos aí, gente.
no sistema religioso, esses artistas, cantores gospel e não sei o que dessas religiões, pergunta que se eles pregam e vivem a verdade que eu prego, sem importar se tem alguém que vai me proteger, que vai me guardar, a não ser os anjos do Senhor que acampam ao redor. Estou preocupado, não estou pagando ninguém, nenhum segurança. Agora, com esse evangelho, com essa mensagem, irmão, o mundo não era para estar nessa situação terrível. As pessoas são covardes. Eles acham que fazendo sociedade aqui com o mundo, os políticos, os religiosos do barro e o ferro vão levá-los para o céu. Não. Vamos orar pedindo para que Deus dê coragem a esse povo, que se diz povo de Deus, estão dentro desses prostíbulos de Salomão aí, indo para o inferno, levando as pessoas do inferno, não tem um mínimo de caráter, de dignidade, de vergonha na cara, vive roubando dia e noite, participando, sempre foi disso, vive do roubo, da promiscuidade. Olha, os políticos que saem já estão voltando. Ah, não, 500 anos preso, está aí. O Cabral já solto, dizendo que ele já leu a Bíblia lá no... E está querendo voltar agora, provavelmente montar uma religião, chamar o Bispo Macedo, Silas Malafaia, o Magno Malta. Com certeza vão dar um título de pastor para ele, vão botar ele lá na frente de uma grande denominação aí, irmão. Esse mundo crápula. E o povo não examina as Escrituras. Tão lindo, tão perfeito, a profecia de Daniel 2, gente. Tão atual, já de 2.500 anos, não mudou nada, está tudo cumprindo direitinho o poder de Deus. Cadê Satanás para mudar a profecia de Daniel 2? Cadê? Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Eu posso dizer, eu não tenho a minha vida por preciosa, a não ser que sempre estive na batalha, na frente. Sempre estive. Não fiquei acobertado nas costas de ninguém. Eu sempre botei minha cara aqui na frente para defender a palavra de Deus. Nunca fiquei acobertado por nenhum sistema religioso, político, ou militar, ou não sei de quê. Mas é muito triste quando a gente vê uma profecia tão poderosa como esta. 1547 anos. Satanás não conseguiu alterar 1 milímetro dessa profecia. E o povo está empolgado com ele, que ele vai dominar o mundo, porque tem a nova ordem mundial, e que agora... Gente, Satanás tem que andar embaixo dos nossos pés. Foi assim que Deus fez. Lucas 10, 19, Deus nos deu autoridade para pisar serpente, que é Satanás, os escorpiões, que são os demônios, e desfazer as obras do diabo, e dano nenhum lhes causará. Essa é a autoridade de Deus na palavra dele. Mas cadê o povo que tem coragem? Vamos
vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Palavra tão poderosa, tão clara, tão explícita. 99% da população do mundo duvidando e não praticando. Nós merecemos o inferno. Porque Deus é perfeito, Ele fez tudo tão perfeito. Nós estamos preocupados com o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pai nosso que estás no céu, Pai querido. Como não emocionar com a palavra tão poderosa de Daniel 2, Pai? Mostrando para o mundo inteiro que Satanás não pode nada, ele não tem nada, ele não faz nada. E o povo acovardado, praticando homossexualismo, prostituição, corrupção, mentira, sodomia, idolatria. Não deram crédito à tua palavra, meu Deus. E a gente tem falado e pregado, anunciado dia e noite para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos. Nos locais de trabalho, Pai, as pessoas estão 100% endemoniadas. Não sabem discernir uma palavra que sai da tua boca, Senhor Deus. Mentes totalmente cauterizadas por Satanás. Ah, se nós vestíssemos o poder, a autoridade da tua palavra, meu Deus, esse mundo seria tão menos feliz e infeliz e poderia ser um mundo com mais momentos felizes, meu Deus. Olha o sistema religioso como esteve sempre envolvido com o pecado. O sistema do falso profeta, Pai. E as pessoas dizem lá, me enganam que eu gosto, me enganam que eu gosto, me enganam que eu gosto. Oh, Pai querido, fica difícil pregarmos, gritar dia e noite, sem nenhuma recompensa aqui na terra, meu Deus. Só enfrentando investidas de Satanás contra a nossa vida. Não há um justo sequer, ó Pai, que esteja disposto a viver a tua palavra e abrir mão de todas as coisas. Porque vale a pena, meu Deus. Vale a pena perder a nossa vida por amor à tua causa. Não há nada mais precioso, Senhor. Faça essa mensagem entrar e nunca mais sair no coração dessas pessoas, pelo menos esses poucos que estão aqui, que tenham vergonha na cara de nunca mais esquecer essa mensagem, Pai. Uma mensagem poderosa, uma mensagem eterna,
uma mensagem que não volta vazia. E nós mostramos todos os exemplos, Pai. Mostramos todas as circunstâncias, tiramos a máscara de Satanás o tempo todo. E de um modo covarde, Pai, ainda tem a cara de pau de levantar, de dizer: esse doutor Pedrosa é um maluco. Ele deixa de viver para entregar sua vida para transformar este mundo. Oh, Pai, só esta mensagem era suficiente de Daniel 2 para o mundo inteiro saber que o Senhor já tinha revelado tudo o que ia acontecer nesse mundo, até a volta do Senhor estabelecer o teu reino eterno aqui na terra. Está tudo dito aqui nesse único capítulo, meu Deus. E ninguém dá importância. Eu me lembro meu desespero quando eu conheci isso, há 40 e tantos anos. Ninguém falava no sonho do rei Nabucodonosor. Ninguém conhecia. E o Senhor, com mínimos detalhes, mostrando para nós o que estava acontecendo. Pai querido, perdoa os nossos pecados, a nossa incompetência, a nossa covardia, Pai. Quando às vezes pensamos que ficando calado, nós vamos guardar a nossa vida. Entra com as tuas providências, ó Pai. Ninguém mais é inocente quanto a tua palavra, meu Deus. Quantas religiões contra o barro e o ferro, contra o sistema político. Lava essas almas, Pai. Transforma. Põe um novo poder, uma nova autoridade nessas vidas. Para que possamos levar a tua palavra a sério, meu Pai. Quantas pessoas que ainda não conhecem a tua palavra. E os que conhecem, ouvem e não absorvem, Pai. Somente cauterizados. Não prestam para nada. Tenha misericórdia. Se não for por bem, Pai, mas por mal, sacode essas almas, essas pessoas, ó Pai. Faça passar pelo vale da sombra da morte, mas para que conheçam o teu poder, a tua autoridade, Pai. E que não fiquem nessa teoria, mas que possam viver na prática. Quebra todo esse pacto que eles têm feito com a morte, aliança com o inferno, o refúgio da mentira e da falsidade, onde vivem estes escarnecedores, ó Pai. Nós só temos que esperar o teu reino aqui na terra, a tua volta, ó Pai, o arrebatamento da tua igreja, e para depois governarmos contigo, meu Pai, no novo céu e na nova terra. Perdoa os nossos pecados, acrescenta a nossa fé, dê a cada um de nós saúde, paz, amor, alegria, fraternidade, honra, justiça.
que todas as virtudes do teu Santo Espírito sejam derramadas sobre a tua igreja. Confirma o batismo do Espírito Santo em cada uma dessas pessoas, meu Deus. Aquelas pessoas que foram obrigadas covardemente a tomar o veneno, meu Deus. O mundo todo está sabendo que o Senhor não deixa nada em oculto. Venha cair a tua justiça sobre esses assassinos, ó Pai. Eu fico com vergonha de ver uma medicina praticada de homens covardes que aceitam a mentira, que têm medo de receber as punições pela verdade. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ser punido pelas tuas mãos, Senhor Deus, é melhor do que ser punido pelas mãos do diabo. É melhor padecermos pela verdade do que padecermos pela mentira. Desperta esse mundo, o Brasil, para a verdade, Pai. Entra com a tua justiça, porque o Brasil já ouviu tanto do teu evangelho, mas insiste na mentira. Guarda e protege essa nação pela tua graça, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos botar aqui algumas frases aqui dos irmãos. O Michel Ludwigs: ó profundidade da riqueza, sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Romanos 11:33. A irmã Isabel, amém, nome de Jesus Cristo, obrigado. Pedrosa, Romanos 14:12. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, em Jesus Cristo, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Amém. Amém. E se assim seja. Paulo César Alves de Souza: que tenhamos a mesma autoridade dos apóstolos para sermos atalaias do Evangelho. Olha, é tudo o que eu queria que essa nação recebesse. Não era dinheiro, não é títulos, não é honraria, mas autoridade para pregar e viver esse Evangelho. E o Paulo ainda dizendo que tenhamos a mesma autoridade dos apóstolos, né, para sermos atalaias do Evangelho. E o Altíssimo venha proteger e nos livrar de todo o mal, e venha livrar o Brasil do comunismo. É muita coisa, meu irmão. Mas livrar o povo de Deus da covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de moderação. Não podemos ver o diabo tomando todas as nossas crianças, consumindo tudo, roubando os hospitais públicos, as escolas públicas, e nós participarmos como sócio disso. Não podemos
ser sócio com as obras infrutíferas das trevas. Não podemos. Amém, meu Deus. Continuemos compartilhando essas lives maravilhosas. Obrigado, doutor Pedrosa. Deus continue lhe guardando. É interessante essa frase, né? Interessante. Amém. Amém. Muita coisa bacana os irmãos têm colocado aqui. Vamos ver mais algumas frases aqui. Isso aí, irmã Sebastiana. Vamos.